cerebro, passei a fazer verdade. E a luta, você me aliviou bastante. Eu vou falar para você, ela consegue fazer mais coisas do dinheiro que eu, é bom com ela. Ela consegue me controlar bem melhor do que eu. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por nós estamos aqui para render culto a Deus, louvá-lo, né? Sabemos que isso agrada a Deus e agradecer a Ele por ter dado vida para nós, ânimo para nós vir, para vivermos e nos caminhos dele. Então oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, pelo mais este dia que nos deste e agora este momento aqui, reunido aqui com os irmãos, a igreja reunida, e agradecemos ao Senhor por ter permitido mais esta oportunidade para nós. E também pedimos a Ti que nos abençoa no correr dessa hora que vamos passar aqui, os hinos que vamos louvar a Ti, e a mensagem também, estuda a Tua palavra, nos ajuda, principalmente a mim, Senhor, para poder transmiti-la como Tu queres me dar mais entendimento. Pedimos que traga mais pessoas para junto de nós, irmãos, que venham. E também pedimos que os que estão enfermos também estão trabalhando. Pedimos em favor da irmã Rosa Lemos, dos demais. Pedimos em favor das nossas famílias tanto do lado da mulher, do nosso lado, nós homens, das mulheres. Pedimos em favor dos irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra, as igrejas que estão perto, as que estão longe. Tudo isso que estão protegidas por Ti, pedimos em favor deles todos, por Jesus Cristo que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus. Do 385. 380. Isso.
Você tá lá, né? Duzentos e setenta e oito? 288. Mi bemol. Cristo, meu mestre, meu amigo. 288, você não tá? Cara. Puxa. Eu vou ler Cristo, meu mestre. Deus. Ele falou o número e não foi certo. Imagina. Eu te li naquele livro. Eu não posso cantar isso, eu perco, porque ó, a letra é tudo cariaco, eu não vejo. É espaço, estrofe no meio. Esse aqui que tem, não tem música, já fica tudo colado. Ó, tudo colado, eu perco as palavras. Pede ao meu estar perto, sim.
que ele está Ré maior. Aí sobe um tom, dá Mi maior. Se subir meio tom, aí daria Mi bemol ou Ré sustenido. Daniel capítulo 5, tem 31 versículos. A festa de Belsazar. A.C, quer dizer, 538 anos antes de Cristo. Todos acharam, vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. De pedra. Agora o 5, fala a escritura na parede. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Até aqui. Banquetes, irmãos, nós vemos aqui banquete. Hoje não usa falar essa palavra, banquete. Dificilmente fala uma festa, um jantar. Convida, mas vamos fazer um banquete. O banquete em si não é mal, de forma nenhuma, viu? Bom, de forma nenhuma, depende da forma. Agora, depende como vai ser este banquete, esta festa, para não tornar-se pecaminoso. E nós cristãos devemos ter muito cuidado com umas coisas que às vezes nós inventamos de fazer, uma festa, um banquete, e prestar bem atenção assim. Às vezes pensa que vai fazer o bem, uma coisa melhor, vai agradar a Deus, vai ofender a Deus. Mas este banquete se tornou pecaminoso, essa festa, por causa da bebida e do modo da diversão. Se tornou muito mal. Porque onde tem bebidas alcoólicas, ali está o perigo, que vai o pecado. A pessoa bebe, passa do juízo fora do normal. Quem bebeu bastante disso, já passou por isso, sabem, né? Eu não sei, porque eu nunca bebi, nunca senti assim, isso, nunca, não tomei nem pinga, nem cerveja, nunca gostei, né? Agora, quem sabe, eu sei que tem gente que sabe isso muito melhor, saber o que é. Então, por causa da bebida e do modo da diversão, né?
tornou muito mal, desagradou a Deus. Então Belsazar e os seus companheiros, né, desta orgia, exageraram na bebida. A bebida em si não é nada, mas como usar? Então exageraram na bebida. Beberam vinho nos copos sagrados, já erraram aí, no templo de Deus. Vejam só que absurdo acontecia isso, né? No Antigo Testamento. Havendo Belsazar, no versículo 2, provado o vinho, primeiro ele provou o vinho. Prova. Todas as coisas que a gente vai provar primeiro, o certo tem algo que a gente não deve nem provar. A pessoa nunca fez algo, ela vai provar para ver se isso é bom. Se torna pior. Aí ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para beber neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres. Não tinha uma mulher só, que não fala o tanto, né, que ele fala de lá Salomão, e concubinas. Então aqui o desprezo e o abuso mostrado por este homem foi duplo e gravíssimo demais, porque pecou contra Deus. Quando peca contra Deus é grave, gravíssimo. Não tem que não fala multa média, né? Grave, gravíssima. Todo pecado, é gravíssimo, ofende a Deus. Tudo que ofende a Deus é pecado, é grave. Primeiro, não deveria usar os copos sagrados do templo de modo algum. Então, para nós mesmos, nós usamos algo do templo, das coisas aqui do templo, mas quando é um culto nas casas, quando é coisa que vai servir a Deus, isso no espiritual. Mas coisa do mundo para uma festa, não. Segundo ponto, empregá-los como um sacrifício aos deuses pagãos. Grave. Que Deus sempre abominou e abomina. Prestar sacrifícios, render aos deuses pagãos. Deve render sacrifício ao Deus vivo, com amor voluntário, não por obrigação, que também Deus não se agrada. E o versículo 13 fala: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então nós vemos aqui que ao trazer os copos, esses utensílios, né? Copo de ouro, vocês imaginam só copo de ouro? Que valor não tem isso? Foi intencional, ele já tinha um plano, visto que Belsazar tinha dado a vitória sobre os judeus na época. Como assim acreditaram que esta seria uma ocasião para exaltar o rei Belsazar, o qual certamente lhe daria vitória sobre os medos persas. Como assim acreditavam eles que tinha ganhado esta vitória? As pessoas abusam demais, quer ter vitórias. Nós precisamos vigiar muito, que às vezes nós vamos procurar ter vitória, acabam ofendendo a Deus e acabam sendo derrotados. Para nós termos vitórias, precisa estar bem orientado na palavra de Deus, bem afinado com a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Até para pregar o Evangelho precisa vigiar bastante, precisa estar bem iluminado com o Espírito Santo, não se orgulhar, não ofender, e para não ser derrotado
não deixar, não dar margem para o inimigo nos acusar. Até no nosso trabalho, qualquer lugar, o inimigo pode a gente nem pode nem perceber, mas ele é sagaz. Então, e no 4 fala que beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, imagem, essas coisas, Deus de ouro, imagem Deus de prata, de bronze, de ferro e de pedra, etc. Então, esses deuses, e os quais eles exaltaram, louvaram, eram nada mais que deuses das nações, as quais eles tinham conquistados. Então, por causa de ter conquistado, então pegaram os deuses e vamos louvar, vamos adorar, fazendo ao contrário, em vez de exaltar o Senhor, quando você tem a vitória, algo que acontece de bom nas nossas vidas. Então, em vez de nós isso exaltar, engrandecer, não exalta o Senhor, graças a Deus, foi por Ele. Exaltaram estes deuses, em vez de exaltar o Senhor. Então, exaltando desta maneira, esta tamanho monstruosidade, sem tamanho, sem limite, de pecados, porque o que não tem Cristo, se a pessoa ele tem uma certa posição na sociedade, e o pecado dele, ele abusa, aí ele peca sem limites, né? E as exaltações desse ídolo se deram mal. Então, agora a embriaguez, fala aqui ainda, ó, essa embriaguez que está falando aqui simboliza a embriaguez espiritual. Ficaram embriagados fisicamente e o resultado disso fica embriagado espiritualmente. O juízo fica embriagado, não sabe o que está fazendo, fica fazendo coisas que não deveriam fazer, que não faria quando estava com o juízo. Note bem, uma pessoa quando está embriagada, ela é uma. Quando ela está sem o álcool, ela é outra. Você conversar com ela, está no juízo. Quando você conversa com uma pessoa que está meio exaltada no álcool, ela conversa muitos, fala muitos. Então, e ofende a Deus com isso. O cristão não deve provar na bebida, né? Então, porque ela ainda, por ser pior que ela faz, ela cega o homem para não enxergar a verdade. Fica nessa embriaguez e não enxerga a verdade divina. Escritura na parede. Na mesma hora, aí apareceu, olha bem, viu naquela coisa que o rei estava passando do limite, aquele banquete, aqueles convidados deles, aí parece um dedo na parede escrevendo. Então, e esse dedo na parede que estava escrevendo, é o mesmo dedo que escreveu lá no Antigo Testamento os 10 mandamentos, é o mesmo dedo, e é também o mesmo dedo que escreveu na areia, que na mulher lá que queria apedrejar, a mulher, e aquele dedo que era Jesus, o Deus Filho. Então, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Caiadura, vocês sabem o que é isso aqui, ó, a pintada, caiadura, né? Que tem a cal, estava dando uma caiadura, pintura na parede. Então viam. Então o versículo 5 aqui, ele apresenta um momento de suspense, sabe? Deu aquele suspense e temor sobrenatural aqui no rei e em todos que estavam. Não? Na mesma hora apareceram aqueles dedos, ele ficou pasmado, ficou trêmulo, começou a tremer. Então, dedos de mãos humanas que escrevia no reboco da parede do palácio, né? Palácio real.
de frente ao castiçal. E o rei via os dedos que estava escrevendo na parede. Esta é a mesma mão, tornando a falar, que escreveu os 10 mandamentos em 2 planchas de pedra. Que escreveu os 10 mandamentos. Deus escreveu lá. E também esta é a mão também que escreveu na terra a respeito de uma mulher, de uma pobre mulher acusada de morte pelos acusadores. Isso está lá em João 8,6. Isto diziam eles tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, o Evangelho de João 8,6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na parede. Deus tornou a repetir, ele escreveu lá e escreveu aqui. Resultado: a fisionomia do rei ficou pálida, ficou assustada, ele ficou surpreso, pois não é para menos. Imagina ver qualquer coisa que a gente vê uma coisa estranha, você fica pasmado. Dá um temporal de chuva, você fica aí com tremo, fica aí com medo. Dá um temporal forte, uma notícia que não é boa. Então, tudo atrapalha. Olha o versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha, ficou tremendo de medo, batia assim. Deu uma tremedeira dele, sem fim, estranhos aí. Em meio a um banquete luxuoso. Vocês imaginam só um rei? Um banquete luxuoso e profano. Uma mão misteriosa, irmãos, nós vemos isso. Escreve uma mensagem na parede para esse rei. Uma mensagem que ninguém conseguia ler. Tiveram que correr atrás de Daniel. Aí envolveu a rainha no meio para vir aconselhar ele, etc. Né? Então, selando, aquela escritura estava selando o destino do rei e de seu império. Então a fisionomia do rei mudou, e os seus pensamentos ficou perturbados. Então começou a pensar, fica perturbado. Certos pensamentos que nós começamos a pensar perturba. O bom é não pensar nada quando vai deitar. Quantas vezes quando eu trabalhava assim, então não tinha muita coisa que pensar do serviço. Não, quando você trabalha para os outros, não. Você deixou o serviço lá, tudo bem. Mas que trabalha por conta é complicado. Você fica, da noite, começa a refletir. Aí, no dia, com a cabeça tudo já resolvido os problemas. Então, suas pernas ficaram fracas. Seus joelhos batiam um no outro de tanta tremedeira. Que nem cão, como diria o Monfele, que nem cão. Bem com frio, assim, chuvoso, frio, só dá até dó, ele fica tremendo lá fora. A gente via quando morava no sítio, né? Aqueles friozão que fazia, os cachorros ficavam tudo tremendo, assim, imagina. As pernas, assim, né? Então aqui descreve que a reação imediata de Belsazar diante dessa manifestação que foi sobrenatural, não era uma coisa natural. O medo e a perplexidade que toma conta do rei e os seus nobres, os convidados, tudo que estava com ele, ficaram tudo pasmados. Então revela aqui, mostrando aqui a fragilidade de poder construído sobre a idolatria e a injustiça, que é incapaz de enfrentar a realidade do juízo divino. Ele era o rei, sábio, tudo, tinha poder, tudo, mas para enfrentar a justiça divina, o que Deus estava fazendo, ele não era nada. Aí não é rei, não é nada. É um pobre, miserável, coitado. Ao 7. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo ao sábio de Babilônia:
Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia, quer dizer, um colar no pescoço, né? Falou que de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Pense bem, olha bem, vestido de púrpura, roupa caríssima, e lhe atrará, né, ganhar também, pôr no pescoço dele um colar de ouro, fala aqui uma cadeia, quer dizer, um colar, a outra versão fala, de ouro ao pescoço. E no reino, isso é o que ele prometeu que ia dar. Olha quem ele procurou, os astrólogos, os homens sábios, de confiança dele. Será o terceiro governante. Então, que tinha o rei Nabucodonosor, o pai, depois tinha ele, então depois dele, então vai ser o rei. Pense bem, a promessa dele. Então nós testemunhamos aqui a reação imediata do rei Belsazar diante de um evento sobrenatural e aterrorizante. A escrita na parede de seu palácio era para mostrar ao rei que seu poder pela riqueza que ele tinha, que ele possuía, não era tudo, era muita coisa para ele, mas não era tudo. Hoje tem muitas pessoas ricas, tem muitas pessoas ricas, tem grande riqueza, mas não tem tudo ainda, falta, sempre quer ter mais. Se não tiver o céu, se não tiver tesouros no céu, se não tiver Jesus Cristo, falta tudo, não tem tudo. Pode ter riqueza, o principal é Jesus Cristo. Se não tiver Ele, está condenado, está perdido. Então, a oferta de recompensas grandiosas por parte do rei demonstra a sua desesperada necessidade de resposta urgente. Então, ele fez aquela proposta, aquele prêmio que ele ia dar, porque ele estava desesperado. Ele queria saber o que viria a ser aquilo. Então, reflete também a prática comum da Babilônia, de buscar interpretação em práticas divinatórias e sabedoria humana. Então, eles buscavam tudo isso para saber qualquer coisa assim, obscura. Então, atrás de sabedoria humana, e ninguém lembrava de buscar sabedoria a Deus. E não buscar a Deus, o erro era disso, de não buscar o Senhor, que Ele é o autor da sabedoria, que tinha dado a Salomão, filho de Davi, e tinha dado também a Daniel. Então, 8. Então entraram todos os sábios, então ele convidou, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Mais um fracasso. Aconteceu que nem o pai dele, né? Chamou tudo, não conseguiu. Estes astrólogos, caldeus e adivinhadores não serão nada mais úteis do que eles tinham sido ao seu pai Nabucodonosor. Nabucodonosor também confiou também no astrólogo. No fim ele foi atrás de Daniel, o sábio Daniel, servo de Deus. Então disse o rei: qualquer que ler essa escrita, ele falando, parece provar que o idioma não era caldeu, então, e nem sequer hebreu também. Não há indicação de qual idioma era, porque se fosse assim, eles saberiam o que estava escrito. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados.
Olha bem, e aí o rei então ficou mais perturbado ainda. Aí mudou mais ainda o semblante, ele já tinha assustado, tinha mudado. Aí tinha fé como apareceu esses astrólogos. Olha, astrólogo é gente sabido, estudado, bem preparado, mas não para tudo. Isso aí, as coisas ocultas, coisas de Deus, não tem astrólogos, não tem sábio humanos para poder resolver o problema. Agora vem a rainha, vem dar um conselho para ele aqui no versículo 10. Então, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Ela saudou ele e cumprimentou. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Aí no 11: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, que é o 12, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então disse a rainha. Então parece que a rainha não estava presente durante a festa, mas que sempre chegou a casa do banquete para ouvir deste fenômeno estranho, né? Então ela chegou. Então, e a rainha fala com o rei sobre Daniel, que nós lemos aqui no versículo 11. Então, isso significa que a rainha conheceu Daniel muito bem, porque se ela não conhecesse Daniel, e a fama como que corria? Então, ela indicou a pessoa certa. Então, mas antes disso, ele tinha questionado sabedoria humana. Então, a rainha conheceu Daniel, e que se não fosse assim, ela não teria dito. Se ela não conhecesse, ela não teria dito quem era para chamar Daniel. Parece que Beltesazar não o conhecia, somente tinha ouvido falar sobre Daniel, sobre o testemunho de Daniel. Às vezes, irmãos, nós sabemos que quem não conhece certas pessoas de longe, mas de longe vem falar do testemunho da pessoa, de contar. Então a gente conhece, vai pelo testemunho, conhece. Não conhece pessoalmente, mas veio falar. Então, nessa oportunidade, Daniel, diz a história, provavelmente ele tinha entre 60 e 80 anos, né? Então, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, sabedoria excelente. Você imagina só, quanto que é bom para o cristão, irmãos, né? Se assim tem uma sabedoria espiritual, que as pessoas olham, quando você fala, a pessoa ouve, falar das coisas de Deus, né? E tinha um conhecimento e entendimento, interpretando os sonhos, explicando os enigmas e resolvendo as dúvidas, as coisas difíceis. Então Daniel tinha tudo isso. E o qual o rei pôs o nome de Beltesazar, que chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então prova que ela tenha passado um prazo considerável ouvindo os ensinos de Daniel, né? E tinha sido impressionada por ele, esse Daniel, esse jovem, esse homem, geralmente pelo conhecimento de Daniel, que ele falava,
É bom você ver uma pessoa sábia, assim, pelo que ela fala, que ela conhece, porque ela evita. Então ela também acreditava nele e não nesses astrólogos, magos, caldeus, adivinhos. Tem muitos hoje que adivinhar, mas não sabe as coisas divinas, não sabe as coisas ocultas, coisas de Deus. Então Daniel na presença do rei, 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então mostra que o rei procurando a ajuda de Deus. Agora ele está no lugar certo, procurando. Como o último recurso, em vez de procurar logo pelo primeiro passo no recurso, ele foi no último, não tinha jeito. Não no primeiro. Primeiro ele procurou astrólogos, não deu certo. Então precisou vir alguém, a rainha, dar uma dica para ele, Daniel, para poder ele acreditar. E é sempre assim, irmãos, sempre assim com os homens. Além disso, ele não disse que o Espírito de Deus estava em Tiro, como a rainha havia dito, mas sim que o Espírito dos deuses está em ti. No versículo 14, e fala: tenho ouvido dizer a teu respeito, o rei falando para Daniel, que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham a luz, e o entendimento, e a excelente sabedoria. Que maravilha, né? É uma clara referência do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, naquela época, ele não habitava nos crentes, nas pessoas, nos cristãos, nos profetas. Ele visitava e falava em sonho, visão. Hoje, o Espírito Santo, ele habita. Até nos discípulos, irmãos, quando estava com Jesus, o Espírito Santo não habitava. Quando Jesus subiu, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, o Espírito, no dia do Pentecoste, que aí receberam o Espírito Santo, e cheio, e está até hoje, nós temos o Espírito Santo, e eles não tinham. Então aqui, a luz, o entendimento, irmãos, e a excelente sabedoria que havia em Daniel, não era fruto dos seus méritos, não era fruto de sabedoria, de escola humana, mas sim de Deus, sem estar estudados, sem ter escola, mas um dom divino concedido por Deus, um dom, né? Talento. Dom é uma coisa, talento é outra, irmão. Talento, a pessoa é talentosa, uma pessoa que tem capacidade de trabalhar para ser um bom eletricista, essas coisas. Talento é essas coisas. Agora, espiritual é dom. Aí é uma coisa que você não treina para isso. Você treina, você é dado por Deus para você aprender para outras coisas, assim, né? É dom espiritual. Então aqui nós vemos, mas um dom divino concedido por Deus. Mesmo assim, nunca o tinha consultado. Isto ressalta a sabedoria de Deus em Daniel, em escolher a capacitar indivíduos, que Deus escolheu a capacitar indivíduos para seus propósitos. Deus tinha propósito e tem propósito em tudo. Quando Deus capacitava alguém, que Deus sabia que ele ia ser usado, ia ser glorificar a Deus. Então, mesmo em contexto de apostasia e idolatria, assim como Daniel foi chamado para interpretar a mensagem divina para um rei cego e arrogante, que é o anterior, os cristãos são chamados a serem portadores
da verdade de Deus em um mundo de muitas vezes rejeita e ignora a verdade de Deus. Então nós somos diferentes também. Nós somos chamados para ser portadores de Cristo, que leva o Evangelho com a boca e com ou a vida ou o testemunho. Aonde que Deus colocar, nós devemos fazer que a pessoa saiba, ele é um cristão, sabe isso. Nos lembra também que a verdadeira sabedoria não se encontra em fontes humanas, essa sabedoria que nós estamos falando, ou mundanas, mas em Deus. 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Então, eles não puderam dar interpretação das palavras que o rei queria, e tão pouco também poderia dar. Sem a ajuda do Espírito Santo não tinha ninguém. Porque na realidade a escritura na parede é óbvia e aparente para todo o mundo. Seria hoje condenação ou salvação. Isso é para todos. Ou se aceitar Jesus, entender a escritura dele que foi escrito pelo Espírito Santo, inspirado, sobre condenação ou salvação. Mas agora são poucos, como nesse tempo, que pode dar a interpretação dessas palavras das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. O rei fala com Daniel, quarta-feira que vem, se Deus permitir, vamos ver o que ele falou aqui, no versículo 16. Amém? Que Deus abençoe. Nós estudamos um pouco de Daniel, o profeta Daniel, contando as histórias conhecidas, real, verídica, né? E do rei que estava indeciso, não sabia. Pode vir, irmão Antônio, vamos cantar. Não sabia como que reagisse, e Daniel custou, deram bastante e volta. Fizeram bastante, o rei fez bastante rodeio. No fim caiu em Daniel. Teve que procurar. Vamos louvar o Senhor. Sexta-feira, quem que pregou sexta-feira passada? É você que vai pregar agora? É você, Daniel? Não. Sexta-feira. Próxima sexta. Vamos passar. Foi eu. Diz que lê bastante, mas está vendo hoje, né? Explicando uma manual. Como é que fala aquela cidade que explica bem? O médico, né? Quem lê bastante é bom para o céu, porque é mais que eu leio. Agora, escrever, né? Não deixar de escrever. Aí escrever não, mais limpo que escrevo, né? Diz que mora o céu de manhã. Não sei. Carolina? 217. Mané Carrilho contava a história de uns que não vou falar, nem Matinho, não passa. Né? Ele contava uma brincadeira de um esquecido, né, que esqueceu uma coisa. O Daniel deve ter contado com o Daniel. Eu não faz nem ideia. Mané Carrilho. Eu fui andando agora. Eu posso contar uma palavra clássica, aí vocês não lembram, mas
117. Eu já nem falo. Eu fui em 2017. Ah, mas não pode. Aí eu disse que ele quando trocamos fora aqui. Eu não vou falar nada, né? Ela vai falar de novo. Nós já falamos lá de teclado já. Como é que é o negócio? Que falou que eu falo. Ela já chegava, foi pedindo uns índios, só tocou outros diferentes do que foi pedido. Eu falei, eu não vou falar nada, porque ela vai falar, né? Não, é 260. Eu vou que era 260, não sei porque eu vi 260. Aí o irmão trouxe para mim. Eu vi que ele levantou o veículo e abriu tanto no seu cabelo. Eu vi que o doutor estava muito atrás. Eu falava para o pastor, agora você parou pela tarde, não estou de nada. Quando pede, o pastor tem que pedir o número. Eu achei que era aquele de 260, eu falei, irmã Maria vai falar, não é esse, né? E aí continuou a cantar, ela ouviu, eu falei, eu ouvi errado, agora eu vou caçar isso aqui, eu vou seguir, que é melhor. Só nós aqui mesmo, né? Termina com oração, irmão Daniel? Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um privilégio de estar reunido para cultuar o Teu santo nome. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Te agradecemos pelas palavras meditadas nessa noite. Amém. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a saber que os nossos corpos físicos são vasos consagrados. Amém. Que não devemos dar glória a outros, a não ser que seja a Ti. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos saúde aos necessitados e paz de coração aos necessitados também, e força para todos nós, e ânimo para buscar a Tua presença e lutar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.